Vamos falar das formiguinhas, gente. Elas estão por todo lugar, né? Em cima da mesa, sobre a pia, nas paredes, até dentro dos micro-ondas elas vão. Então, é impossível deixar qualquer alimento ali fora da geladeira que elas aparecem rapidinho. Clair Vieceli, bióloga, está aqui com a gente para ajudar a gente com esse tema hoje. Clair, boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, obrigada pelo convite e boa tarde a todos que nos acompanham. Por que nessa época tem tanta formiga? Tá todo mundo falando, aqui em casa tem, e aquelas miudinhas, né, que estão em toda parte. Tem demais. Com quem nós conversamos fala a mesma coisa. Lá em casa está cheio de formigas e de diferentes espécies, né? Algumas é aquela doceira bem pequenininha, outras é aquela mais pretinha, em outras residências é a de jardim. O que acontece nessa época? Ao finalizar o inverno, a reserva alimentar das colônias de formigas também terminam, né? Fica praticamente zerado. Então, ao finalizar o inverno, coincide também com uma época de floração, automaticamente o forrageamento das formigas, a busca por alimento é enorme. É necessário repor o alimento dos ninhos. Isso faz com que nessa época elas apareçam muito, de forma expressiva. E todas as espécies aparecem muito agora. Inclusive, as formigas cortadeiras também fazem um forrageamento bastante agressivo nessa época, né? Que já não é uma formiga tão residencial, mas ela acaba aparecendo nos nossos jardins, nos quintais, nos parques, na área rural também. E fazendo aquele forrageamento, aquele corte, aquela poda nas plantas, pode acabar até matando desde uma árvore até as plantas ornamentais, porque é muito agressiva a poda que elas fazem. Ou seja, independente de ser uma espécie de formiga cortadeira ou de ser uma espécie mais urbana mesmo, como as formigas doceiras, por exemplo, essa é a época que elas mais aparecem no ano. E são muitas espécies, gente. São 20 mil espécies de formiga. No Brasil, são 2.000 espécies. O Brasil tem um número bem variado, bem né, expressivo. A própria condição, né, essa condição tropical favorece também a infestação, a incidência de espécies diferentes. E isso é um dado tão significativo que o Brasil é um dos países que mais tem mirmicófagos, né, que são os pesquisadores de formiga. Quando se pesquisa exclusivamente formigas, é a ciência chamada de mirmicologia. E nós temos muitos pesquisadores exclusivos para formigas no Brasil. E isso ajuda na identificação, porque quando a gente pensa que são mais de 2.000 espécies identificadas, possivelmente mais que o dobro disso não foi identificado ainda, né? Então, nós temos muitas espécies que precisam ser estudadas, identificadas, catalogadas e que com certeza aumenta muito esse número. E a gente fica pensando, né, as formigas, se a gente for ver os hábitos em colônia, elas são muito organizadas, dá até dó, né? Fala assim, gente, vai exterminar a formiguinha, que é um bichinho que trabalha tanto e de uma inteligência tão grande, né? Mas elas carregam também tantas bactérias, tantos fungos, né, Clair? É invejável a organização delas, né? O respeito que elas têm entre as castas, entre as diferentes funções. A que é responsável pelo forrageamento, a busca de alimentos, as que são responsáveis pela defesa da colônia, a rainha, que é a mãe de todos, né? Porque é só ela que consegue ovipositar e procriar. Algumas espécies têm uma rainha apenas, outras espécies têm em suas colônias várias rainhas diferentes. Isso dificulta muito quando a gente fala em controle dessas espécies. Então, nós temos várias castas, várias funções diferentes, mega organizadas. E tem uma função ecológica muito importante. As formigas são responsáveis pela aeração do solo, né, por oxigenar o solo, tem uma grande responsabilidade ecológica, faz parte da cadeia alimentar. Porém, quando o índice, a infestação ultrapassa o limite que é de equilíbrio ecológico, ela se torna uma praga. E ela também está em ambientes em que nesses locais não é de fato bem-vinda, né? Não é o ambiente natural dela, como dentro das residências, dentro dos hospitais, dos restaurantes, das indústrias. Nesses locais, ela pode estar sendo uma fonte de disseminação ou de contaminação de doenças, porque antes
antes de estar sobre a mesa, sobre os talheres, sobre uma maca de um hospital, antes de estar nesses locais, ela possivelmente esteve no esgoto, em contato com fezes e urina, ela pode estar em contato com lixo hospitalar, com feridas de outros pacientes. Enfim, nesse sentido, em alguns ambientes, se recomenda não ter a presença de formigas, porque ela é passiva de estar contaminando aquele local. Quando se faz isolamento de bactérias, fungos e até vírus do corpo de formigas, tanto externo como interno, o número encontrado é absurdo, é muito grande. E de contaminantes, bactérias patogênicas capazes de causar doença, também são encontrados no corpo dela. Então, nesse sentido, nós precisamos verificar, sim, descrever a importância delas, mas no ambiente natural, na ecologia. Agora, quando ela está dentro das residências, dentro dos hospitais, nesses locais, ela é uma fonte de disseminação de doença, por isso que nesses locais ela não é bem-vinda e não é o ambiente natural dela, né? Então, vamos à pergunta que não quer calar, Clair. Está todo mundo aí preocupado com essas formiguinhas dentro de casa. O que fazer para evitar ou para exterminar? Existem várias formas de fazer o controle. Pode-se usar as aplicações em géis, pode-se utilizar aplicações pulverizadas, que têm a recomendação para controle de formigas, pode-se estar contratando empresas especializadas nisso. Quem tenta fazer o próprio controle, o autocontrole, com produtos disponíveis nos supermercados, nas agropecuárias, uma dica que eu sempre dou: verifica se é uma espécie que tem o seu ninho exclusivamente na estrutura, porque nesses casos é mais fácil você controlar com gel, né? Agora, quando é uma formiga que tem o seu ninho lá no jardim, no quintal, e faz o caminho para dentro da casa, é mais difícil controlar. Geralmente, vai precisar de uma ação pulverizada também. O controle não é rápido e uma dica bem importante, é simples, mas faz toda a diferença e muita gente erra nesse sentido. Eu vou aplicar um gel. Então, aqui nós estamos com uma formiga didática. Eu tenho aqui o caminho da formiga. Então, elas fazem aquela trilha. Normalmente fazem trilha. Pouquíssimas espécies não fazem, né? Mas quando a formiga faz a trilha, eu nunca aplico o gel na frente delas. Eu nunca atravesso essa trilha. É um detalhe, mas pode fazer toda a diferença. O gel deve ser aplicado sempre na lateral da trilha. Não no caminho da formiga. Não no caminho. Não corta esse caminho dela. Oferece o gel ao lado da trilha, ela vai se alimentar desse gel, ela vai levar esse gel para o ninho, para o formigueiro. E outra questão não é uma única aplicação que vai controlar. Tem que insistir, às vezes, por várias semanas para conseguir o controle. Muitas pessoas falam assim: mas eu já usei esse gel e não adiantou, eu já usei tal metodologia e não adiantou. Fez quantas vezes? Uma vez. Formiga é insistência. Você tem que fazer a ação várias vezes. Às vezes você leva semanas, até meses para chegar ao controle. A Clair até me falava aqui nos bastidores que muitas vezes, como a gente faz essa aplicação de maneira incorreta, a gente acaba dividindo, criando várias colônias, né? Exatamente. Faz uma divisão de colônias. Isso acontece demais. O que acontece? Muitas pessoas tentam fazer o controle sem identificar, sem ler um pouquinho sobre aquela espécie de formiga, não entende sobre a biologia dela. Onde estão os formigueiros? Onde está o ninho? O que eu estou ofertando para ela? Será que na minha casa, nesse ambiente, está tendo alguma oferta de alimento, alguma migalha de alimento que ficou pela casa? Está tendo oferta de água? O que está tendo de oferta para ela estar ali? E depois disso tenta fazer várias ações que não chegam ao controle. Só que quando você faz uma ação que não controla, seja utilizando spray, seja utilizando gel, seja utilizando um produto pulverizado, você tem um sério problema. Por quê? Porque você fragmenta a colônia, ela faz uma segregação. Onde tinha um formigueiro, vai ter 10. E aí acontece o quê? Quando está fora do controle, quando está super segregado, super disperso, porque você não matou, você só multiplicou. É uma defesa dela. Se ela se sente ameaçada, ela vai fragmentar a colônia. Onde tinha uma colônia, vai ter duas. Onde tinha uma rainha, vai ter duas. É normal, é a defesa dela. Então, uma ação que não é assertiva
entra num nível que é difícil controlar. Muita gente nos chama e fala assim, olha, eu já tentei de tudo, e agora? Aí eu falo... Então chama antes, viu, gente? Tenta controlar, chama antes. Fica difícil. Falando nisso, qual que é o ideal da gente dedetizar a casa e falar assim, olha, se eu fizer isso 2 vezes por ano, 1 vez por ano, não vou ter problema com formiga, com insetos? Olha, o ideal, hoje os produtos são muito bons, tem formulações muito boas no mercado, com residuais que chegam a agir de 4 a 6 meses, uma aplicação muito bem feita, com equipamento correto, a tecnologia de aplicação correta. Então, alguns produtos, eles chegam a ter um efeito que dura 6 meses. Você poderia fazer 2 vezes por ano apenas, que manteria uma barreira química na sua casa perfeita. Outras opções, que é inclusive uma recomendação para empresas, indústrias, comércios de forma geral, que é uma recomendação do próprio Ministério da Saúde, é fazer o monitoramento mensal. Ou seja, a empresa, ela não é responsável só pela aplicação de produto, mas ela verifica, identifica a espécie, define o problema. Às vezes, uma dica de uma barreira física, de uma alteração no ambiente, de uma proteção, não é necessário sempre aplicar produto. Às vezes eu posso resolver o problema, inclusive sem aplicação, de outras formas. Então, nesse sentido, a empresa que é qualificada nesse ramo, ela dá essa assessoria mensal e ela consegue estar indicando todas as medidas preventivas, corretivas e, quando necessário, usar um produto correto para aquela situação e para aquela espécie. Tá certo. Gente, olha, esse assunto rendeu, hein, formiga? E você que está preocupado com isso na sua casa, então, ó, leva a dedetização bem certinha aí. Aliás, Clair, passa a sua rede social, o pessoal tem acesso a mais conteúdos. Passo sim, as nossas redes sociais é Dedetizadora Briolimp, Instagram, Facebook, todas as redes sociais é o mesmo padrão, tá? Briolimp, e eu posso deixar meu telefone também? Pode. Dúvidas, pessoal, como eu comentei, não é só a aplicação de produto, às vezes dúvidas em estar trabalhando preventivamente, né? Estar trabalhando de forma muito consciente com o controle, quando e como fazer esse controle. Então, eu também fico à disposição pelo WhatsApp no 45999292261. Clair VSL, bióloga, obrigada, tá? Por tanta informação, por tantas dicas. A Clair vai voltar. Numa outra oportunidade, a gente vai falar sobre cupim, gente. Sabia que tá lotado de cupim por aí? Daqui a um dia a gente fala sobre isso também. Não é só formiga, não.